A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo, o primeiro domingo do quarto trimestre de 2020. E nós temos a alegria de pedir a licença para entrarmos mais uma vez na sua casa, nessa manhã de domingo, para tratarmos da palavra de Deus, para falarmos de assuntos relacionados ao que Deus tem para nós. A temática do nosso trimestre é uma temática bastante especial. Nós vamos falar sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. Então, o meu convite nesse momento é para que você se junte a nós e não perca nenhuma das aulas que teremos. Certamente será um trimestre de grande aprendizado e eu e você poderemos ser bênçãos na vida de muita gente. Hoje, para iniciarmos o nosso trimestre, eu tenho a alegria e a honrosa companhia do meu amigo pessoal, professor da Escola Bíblica Dominical aqui da Ademauá, evangelista Cristiano, que é também formado em psicologia e vai nos auxiliar muito ao longo desse trimestre. A paz do Senhor, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um trimestre. Paz do Senhor, professor Fernando e amigo, a você, aluno EBD, que nos acompanha neste domingo, nesta manhã. Eu peço a você que continue conosco. Esse trimestre, com certeza, vai edificar, como os outros também, com os temáticos, assim, voltado para a saúde emocional, física, psíquica do ser humano. E o bom de tudo isso é que o nosso Criador, ele tem um zelo por você e pela tua família. Fique conosco. Bom, vamos dar início à nossa aula de número 1, cujo título é A Necessidade de Restauração na Alma. O texto áureo encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, o versículo 25, e diz assim: Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Verdade aplicada: somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Objetivos da lição: apontar as diferenças de corpo, alma e espírito, apresentar o projeto de Deus para o ser humano, destacar a necessidade de restauração da alma. Textos de referência: Salmo 31, nós faremos a leitura de alguns versos. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Bom, a nossa introdução diz o seguinte: nesse trimestre falaremos de assuntos concernentes à cura da alma. Sendo assim, nesta lição abordaremos conceitos do corpo, alma e espírito. Também apontaremos o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação. O nosso tópico de número 1 tem o seguinte título: Conhecendo a estrutura do ser humano. Professor Cristiano, o primeiro tópico vai abordar um pouquinho as diferenças, as definições e os conceitos de corpo, alma e espírito. Fala um pouco para a gente sobre as características, as diferenças. Vamos aprender um pouco. Querido,
Professor e amigo Orlando, e a você, aluno EBD, nós observamos que o autor nos traz no tópico de número 1, conhecendo a estrutura do ser humano, e nos aponta o versículo em Gênesis 1:26, que nos traz esta referência, dizendo para nós que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Vemos que, diante dessa estrutura, diante da criação de Deus, foi perfeita, e diante do pó da terra, Deus assim criou o homem. No entanto, que o pecado tornou-o imperfeito, e a sua estrutura foi totalmente comprometida. O interessante é, nesta lição, no tópico de número 1 ainda, a necessidade de cura e restauração no seu espírito, alma e corpo. No tema nos traz o seguinte: a necessidade. Quando nós falamos de necessidade, professor Orlando, nos traz à nossa memória algo de urgência, amigo, para acontecer imediato. Eu necessito, eu preciso do quê? De uma restauração. É uma questão de sobrevivência. E nisto nós podemos ver no tópico de 1.1, o espírito humano, de certo que, quando nós falamos do espírito aplicado para com o homem, o espírito do homem, do ser humano, é este que nos dá esta comunhão para com Deus, baseado na Bíblia, em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 47, que toda adoração a Ele, comunhão, relacionamento, começa no Espírito, e ali é a sede da morada de seu Espírito em nós, o Espírito de Deus habitando com o nosso espírito do ser humano, e assim nós temos um relacionamento com Deus. De certo que, quando o homem foi criado, este relacionamento era ímpar, porque ainda não houve o pecado em si, não tinha sido cometido diante da queda. O relacionamento era próximo, era íntimo, mas após a queda precisou ter uma restauração neste relacionamento, professor Orlando. Bom, professor, agora que a gente percebe o que é o espírito humano e a sua importância no contato com o Espírito de Deus, com o relacionamento com o Senhor, conta pra gente um pouquinho então sobre o que é a alma. Professor, no tópico 1.2, nos deixa muito claro a respeito disto, a alma do ser humano. Através da alma, nós temos consciência de mim mesmo. As áreas da alma são a mente, que é a sede da alma, o nosso intelecto, também os pensamentos, raciocínio, memória, e também a alma nos traz a vontade, e em terceiro ponto, as emoções, que são os instrumentos para expressar nossos sentimentos, nossos gostos, nossas simpatias, nossas alegrias, nossa tristeza, amor, ódio e assim por diante. A alma em si, quando o salmista Davi diz diante de um dos seus textos, falando com a sua própria alma: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiga o que há em mim. Esta conversa para com a alma, com o sentimento, com o seu pensamento em si, queridos, é algo muito forte, diante da sede das emoções aonde nós passamos. Por isso que algumas das vezes as pessoas trazem consigo, falando que eu estou triste, eu estou abatido, e não sei da onde surgiu essa tristeza. A alma está abatida. No entanto que também, no hino da nossa harpa cristã, de número 193,
Se tu, minha alma, é um hino muito lindo, inspirado por Deus, pelos autores, e nos traz aqui nesta noite para que você descanse no Senhor, a tua alma repouse em Deus nesta manhã de domingo. Como é especial aprender, né? O professor Cristiano foi falando aqui, citou o hino da nossa harpa 193, Alma Abatida, e ele me fez lembrar que o salmista também, ele vai entoar um cântico muito parecido, e é quando ele olha para a sua alma e pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu percebo aqui espírito e percebo alma, mas existe algo também muito importante, é esse que nós vemos diariamente, que nós temos o contato diário. Professor Cristiano, fala para a gente um pouco sobre o corpo agora. O corpo humano, baseado no tópico 1.3, professor Orlando, os seguintes nomes aplicam-se ao corpo, que nos traz casa ou tabernáculo. Apóstolo Paulo diz isso para a igreja de Coríntios, no segundo Epístola de Coríntios, capítulo 5, verso de número 1. E também, quando uma pessoa ela passa pela experiência do novo nascimento e é reconciliada com Deus, o corpo desta pessoa torna-se o templo do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Me remete, professor Orlando, que quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo número 3, ele disse para um homem que estava ali, um dos principais, homem muito importante, Nicodemos, dizendo para ele: olha, necessário vos é nascer de novo. Ele não entendeu. Necessário vos é nascer de novo. Este novo nascimento simplesmente não seria voltar para dentro do ventre da sua mãe, mas sim passar por uma nova regeneração. E é este nascimento que, quando nós aceitamos a Cristo e cumprimos as Escrituras, descendo as águas batismais, e assim, este novo nascimento, ele faz parte da nossa vida. O corpo humano é muito interessante a respeito disso. O corpo humano ele se desenvolve na fase infantil, depois para a sua adolescência, depois a sua fase jovem e também para a fase adulta e a terceira idade. O corpo está em desenvolvimento. Observamos que na nossa vida espiritual nós temos que haver também este desenvolvimento em crescimento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Este crescimento, como podemos crescer? Através da palavra de Deus, oração, e a nossa casa espiritual vai sendo edificada dia após dia para a glória do nome do Senhor Jesus. Bom, você viu aí um pouco sobre espírito, alma e corpo. Todo ser humano é espírito, alma e corpo. Portanto, Deus criou o ser humano, sendo este um ser material e espiritual, com faculdades próprias relativas a cada parte. Isso é um pouco do que a gente aprendeu no primeiro tópico. Agora que a gente sabe a diferença entre espírito, alma e corpo, vamos aprender um pouco do que Deus tem para nós e dessa importância de restauração da alma. No tópico de número 2, o nosso comentarista vai falar um pouco sobre obra-prima da criação, sobre o porquê de Deus ter criado tudo isso, se foi levado em consideração o lugar onde nós habitaríamos, a escolha do ser humano no Éden, e a gente vai ouvir um pouco do nosso professor Cristiano sobre o tópico 2. Fala pra gente, professor. Professor Orlando, a obra da criação,
no Jardim do Éden foi algo muito especial. Éden significa o lugar de deleite, o paraíso. E quando Deus criou o homem, e do homem, da costela do homem, a mulher, a Eva, logo o homem foi inserido neste jardim do Éden para administrar, para gerenciar, deixando a ele a sua livre escolha de ter esse relacionamento com Deus. E quando eu falo de livre escolha, eu falo de arbítrio. O relacionamento a qual Deus tinha para com a vida deste casal também era uma escolha dele. De certo que a Bíblia nos diz que toda a viração do dia, Deus descia neste jardim para falar com este casal. Imagino eu, professor Orlando, este casal, eles gerenciando toda a obra da criação de Deus. A criação era de Deus. Portanto, diante desta criação, é um ser racional, volitivo e sentimental. Nisto que o homem foi dotado de diversas diferenças entre outros animais. E uma dessas tais é a livre espontaneidade do livre arbítrio, professor Orlando. Professor, no tópico 2.2, o nosso comentarista vai falar que o erro humano, que a escolha feita no Éden, ela foi considerada. Sim. E Deus fez questão de permitir que o homem fizesse a escolha. Fala pra gente sobre o tópico 2.2. Professor Orlando, baseado na Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, o Eterno, ele concede o poder de escolha a Adão, pois desejava que o ser humano escolhesse manter o relacionamento com o Criador. E diante da investida maligna que a serpente estava ali, nessa escolha, quando Eva ofereceu o fruto, ele escolheu a coparticipação juntamente com ela. E quando nós observamos na Bíblia, tudo se iniciou ali. O declínio para com o homem, houve uma sentença para a este casal, mas, professor Orlando, uma sentença com amor. Ainda que do suor da terra, o homem estava ali para trabalhar, comer, se trabalhasse, ia comer do fruto do seu suor. E para Eva, quando tivesses filhos, dor de partos viria. Esta foi a sentença. Porém, mesmo assim, o nosso Deus, com amor, assim, deu essa sentença para com este casal, com um propósito também. Ainda que após eles pecaram, eles se esconderam diante de Deus. Deus desceu, no mesmo horário, ao cair da tarde, se esconderam aos olhos de Deus, e Deus faz uma pergunta no capítulo 3 do livro de Gênesis para com este casal, dizendo: Adão, onde tu estás? Eu imagino a voz de Deus ecoando naquele lugar, no Jardim do Éden, e a voz de Deus, eles observando, atentos, ouvindo a voz de Deus, e se esconderam. Será que nós podemos se esconder diante de Deus, a qual o próprio Deus fez essa pergunta a ele: aonde tu estás? É muito especial mesmo perceber o cuidado de Deus. Mas como assim, Orlando? Bom, o professor Cristiano, com muita propriedade, nos apresentou um pouco do cenário que se apresentou ali no Éden, e Deus buscando o homem. E apesar dessa busca parecer para o próprio homem que havia acabado de errar e percebera o que havia feito,
Apesar dessa procura parecer ser uma busca por punição, por disciplina, o tópico 2.3 vai tratar sobre a bondade divina e sobre como o Senhor, apesar da escolha do homem, ele insistiu em cuidar da sua criação. Ele agora vai providenciar recursos para que o homem não fique exposto, constrangido ou envergonhado. Fala para a gente, professor, sobre o tópico 2.3, a bondade divina. A bondade divina, a qual nós podemos observar não somente na vida deste casal, mas também em decorrer da Bíblia Sagrada. A misericórdia de Deus. Certa vez Davi pronunciou, preferindo cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. A misericórdia de Deus, ela é infinita, e para com a vida deste casal não foi diferente. Ainda que Deus, ele toma a iniciativa de demonstrar a bondade e desce ao jardim à procura do homem, mesmo o homem errando, mesmo o homem ali em termos para a falta de arrependimento, de tornar atrás, o nosso Deus, ele foi atrás do homem. Isto é algo muito lindo da parte de Deus. Ainda que o homem esteja fora do aprisco, ainda que as ovelhas estejam fora do curral, saiu do curral, mesmo assim, o nosso Deus, ele vai atrás da sua ovelha e mostra assim a tua misericórdia. No entanto, ele deu a própria vida por mim e por você que está aqui nesta manhã. Glória a Deus. O fechamento do tópico 2 diz o seguinte: o ser humano é a obra-prima da criação de Deus, criado conforme sua imagem e semelhança. Assim, trata-se de uma criação distinta das demais. Bom, agora a gente vai para o tópico 3, quadro atual da alma do homem. Bom, eu quero deixar o professor Cristiano extremamente à vontade agora. Nós temos ouvido muito sobre o que vem acontecendo no cenário atual, sobre como o homem tem se deixado afetar pelas mazelas, como isso tem afetado as emoções humanas, e a Organização Mundial da Saúde aponta que a tendência é que isso piore, é que isso aumente, o século da depressão. Eu quero deixar agora o meu amigo professor Cristiano extremamente à vontade para falar-nos sobre o tópico de número 3. Professor. Professor Orlando, este tópico de número 3 nos traz um quadro atual diante do presente momento ao qual nós estamos passando no mundo com esta pandemia. De acordo também com a Organização Mundial da Saúde, segundo o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, neste período onde eles estão produzindo mais remédios para pessoas, infelizmente, com quadro clínico de depressão, ansiedade generalizada e também outros transtornos psíquicos que nós possamos assim comentar para com os irmãos. É triste esta realidade, porque um fato vai se desencadeando para outros fatores também psicológicos. E nós podemos ver que a alma humana está em colapso total. Por quê? Nisto, nós podemos estar observando dia após dia, diante de um quadro clínico voltado para a depressão. Depressão tem o quadro 1, 2 e 3. Quando a pessoa chega nesses estágios, estágio 1,
Estágio 1 é algo mais sucinto, falta de apetite, né? Não tem força para estar trabalhando, saindo de casa. Já no estágio de número 2, a pessoa já começa a ficar trancada dentro de um quarto, não quer ver mais os amigos. No estágio de número 3, já a pessoa já está encaminhando assim para outros profissionais voltados para a psiquiatria. E no estágio de número 3, a pessoa não pode ficar de nenhum momento, amigo Orlando, sozinha, porque ela já está num ápice já para tirar a sua própria morte. É interessante que no estágio de número 3, assim nós podemos constatar diante de estudos que algumas pessoas, elas, além de não ficar sozinha, ela também começa a paralisar completamente a sua vida. É necessário, nesse estágio de número 3, o paciente, ele estar não somente acompanhado de pessoas, dos seus entes queridos, mas ele sair deste quadro que não é fácil. Não é fácil. Eu torno a repetir para com você que me ouve aqui nesta manhã. Depressão é algo que tem que ser tratado com profissionais que estudaram para isso, profissionais especialistas que podem assim auxiliar, amenizar o sofrimento desta pessoa. Porque uma pessoa que tira até mesmo a sua própria vida, ele quer amenizar o sofrimento que está intrinsecamente no seu interior. Fazendo tal, ele vai acabar com aquele sofrimento que está interno para com ele. Então, o remédio ameniza, o medicamento vai por paliativos, assim. Nós cremos no poder da palavra, a qual ela pode transformar, ela pode curar. Cremos como cristãos, mas também a medicina, a ciência está aí para ser utilizada. De certo que ciência e fé não se misturam. Temos que fazer um parâmetro a respeito de ciência e o que é fé. Ciência é investigativa, fé é ação. Na verdade, a firme esperança que nós temos em Deus. Mas a ciência está para nos auxiliar, para nos estar aí dando todo o aparato para com a nossa vida, professor Orlando. Bom, nós estamos encerrando a primeira aula do último trimestre de 2020. Você já percebeu aí que vamos tratar de um assunto da mais alta relevância, num momento bastante delicado para a nossa sociedade. Nós acabamos agora o mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, onde abordou questões de suicídio, questões que afetam diretamente a saúde emocional e psicológica das pessoas. Mas nós vamos aprender ao longo deste trimestre que Deus é poderoso e que a sua palavra também pode nos auxiliar muito nessas questões. Eu quero ler aqui um comentário que foi exposto em nossa revista, de Gordon Wenham, que diz assim: os homens que estão morrendo no pecado são salvos pelo corpo sem vida de um homem suspenso na cruz. Primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1, 23, vai definir isso da seguinte maneira: escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nesse último tópico, a gente aprendeu que dados da Organização Mundial de Saúde apontam que este século tem se tornado o século da depressão, ansiedade e transtornos psíquicos. Um senso doentio e irreal do eu tem tornado vidas vazias e até mesmo arruinado a saúde. A conclusão: o amor de Deus pode suportar e pode perdoar todas as deformações da alma, mas o amor dele jamais pode reconciliar-se a um objeto que cause desamor.
Ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se à sua pessoa, porque esta pode ser restaurada. Eu vou convidar você nesse momento a reunir a sua família, a fechar os seus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa primeira e tão abençoada aula desse novo trimestre que iniciamos. Reúna a sua família agora e feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós estamos na Tua presença e glorificamos a Ti por isso. Agradecemos pela instrução que recebemos nessa manhã. Nós sabemos que estamos tratando de um assunto extremamente importante, da mais alta relevância, e eu diria até que imprescindível. Nós, enquanto igreja, estamos aqui na condição de agentes transformadores. Queremos levar a mensagem da cruz, que muda vidas, que transforma perspectivas, que traz esperança. Pai, são muitas as pessoas sendo afetadas, se deixando influenciar pelas mazelas e pelas tragédias do nosso cotidiano. Mas, Pai, nós agradecemos a Ti porque a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos alcançaram. Pai, nos ajuda a ser instrumentos do Senhor para abençoar vidas. E se por alguma razão este que nos ouve, que nos acompanha, está passando por alguma coisa que tem lhe tirado a paz, que tem perturbado, que tem deixado de certa maneira sem perspectiva alguma, Pai, eu peço a Ti agora a intervenção do Teu Espírito. Pai, que o Seu nome uma vez mais seja glorificado. Eu peço ainda nesta oração pelos profissionais dessa área, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, meu Deus, pessoas que se qualificaram para também ajudar aqueles que carecem. Abençoe-os no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, eu Te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu já quero te fazer o convite para a aula de número 2, os efeitos da salvação na plenitude humana. Nós vamos aprender na aula 2 o que o Senhor tem para nós e como isso pode mudar a sua perspectiva de vida. Lembre-se, a EBD AD Mauá é feita para você. Que Deus abençoe.